Como ser mais produtivo trabalhando com Revit? Vou falar aqui nesse vídeo 10 dicas que eu uso para que eu seja mais produtivo e acabo entregando meus projetos com mais rapidez. E espero que essas dicas te ajudem aí. Então, bora lá para o computador? Então, a primeira dica, que é até meio óbvia, é você ter um template bem estruturado. Vou explicar aqui na prática como eu faço isso. Bom, eu faço diversas disciplinas aqui no Revit. Então, eu tenho template para cada disciplina. Um para arquitetura, um para hidráulico, um para elétrico, um para estrutural. Então, cada template, ele é otimizado para esse trabalho. O que é um template? O template é um arquivo pré-configurado para aquele trabalho que você vai fazer. Então, se você tem um template bem otimizado, você vai te ajudar bastante na hora de estar fazendo começar um projeto. Então vamos lá, eu vou mostrar para você aqui como é que meus templates são organizados. Bom, a primeira coisa que eu faço é ter uma organização no navegador de projeto. Então aqui no meu template você tem várias pastas, porque quando a gente pega o Revit no padrão dele, ele vem separado aqui. Mas quem falou que a forma que está separado aqui é a melhor forma para trabalhar, como o Revit decidiu? Nem sempre é melhor. Então, aqui, quando você clica com o botão direito e vai em organização do navegador, você consegue padronizar, criar essas pastas aqui. E aí eu trabalho com separação por etapas de projeto. Então, primeiro a gente faz a topografia, depois a gente vai fazer o estudo preliminar, depois a gente vai fazer o anteprojeto, para assim, lá na frente, a gente for fazer o projeto executivo. Então, isso aqui você cria um processo na hora de fazer um projeto. Essa organização aqui ajuda bastante na hora de fazer. Outra coisa é ter os elementos no template, aquelas coisas que você usa bastante. Então, existem certos elementos que você vai usar em todo o projeto. Então, por exemplo, porta de 60, porta de 70, porta de 80 de largura por 2,10, isso é padrão aqui no Brasil. Claro que vai ter projeto que você pode adaptar, mas a maioria dos projetos você vai usar portas desses tamanhos. Então aqui no meu template já deixo separado aqui essas portas que eu tenho aqui já nessas dimensões, ó, porta de 70, porta de 80. Então aqui a gente tem as portas que geralmente eu uso. Outra coisa também é as paredes. Então, sempre eu vou usar, a maioria das vezes, eu vou usar parede de 15, a maioria das vezes eu uso a parede de 20, 25. E aí, às vezes, eu vou usar a parede de 15, mas às vezes é pintura cerâmica. Então, o que quer dizer isso aqui para mim? Quer dizer que a parte interna da parede é pintura, a parte externa é cerâmica. Então, isso ajuda bastante na hora da gente estar projetando. Então, eu vou fazer aqui para você ter uma ideia. Vamos lá. Eu vou fazer aqui a parede aqui. Então, aqui eu estou usando a parede que é pintura cerâmica. E aí, outra coisa que é interessante é trabalhar com os modelos de vistas já pré-configurados dentro do template. Aqui eu usei um filtro para que eu consiga ver qual é a parte que está com cerâmica e qual é a parte que está com pintura. Essa parte em verde aqui é um filtro que eu utilizo para que me mostre que essa parte interna é a parte cerâmica e essa parte externa aqui, ó, é a parte de pintura. Então aqui eu sei se eu estou fazendo a parede da forma correta ou errado. Então eu vejo que a parte interna aqui, a verde, é a parte de cerâmica. E tudo isso a gente também otimiza com modelos de vistas. Então eu tenho aqui vários modelos de vistas que eu tenho aqui no projeto. E aí nesses modelos de vista eu consigo colocar os filtros aqui. Tá? Outra coisa que é interessante também que eu uso aqui nesse template é os cortes. Os cortes, vamos supor, como eu estou na etapa de anteprojeto, se eu faço um corte aqui para me ajudar no trabalho, eu não quero que esse corte apareça lá na documentação, lá do executivo. Então eu crio um filtro para que esse corte ele seja oculto quando eu for documentar na parte executiva, ele não aparecer. Então ele vai aparecer somente quando eu estiver na vista de trabalho
do anteprojeto. E como é que eu faço isso? Eu tenho vários tipos de família de corte aqui, ó. Então, esse tipo de corte aqui só vai aparecer na vista de anteprojeto, na vista de trabalho. Então, se eu quero que esse corte aqui seja só para me ajudar a projetar, então eu vou usar esse tipo de família aqui, né? Isso ajuda bastante também na hora que eu for documentar, não precisar ficar ocultando cortes, porque às vezes a gente precisa fazer vários cortes para nos auxiliar a desenhar, né, no caso, e aí quando a gente vai documentar, esses cortes ficam aparecendo, e isso fica muito improdutivo, ter que ocultar toda vez. Você vai precisar fazer uma revisão, e aí você precisa fazer um corte, aí depois você tem que verificar todas as pranchas se esse corte não está aparecendo nas pranchas, e isso é muito inconveniente. Então, você trabalhando da forma correta, você vai te ajudar muito. Outra coisa, por exemplo, na parte hidráulica. Eu fiz esse template hidráulico para facilitar na hora de dimensionar. Então, na hora que eu tenho aqui, eu tenho todos os dimensionamentos direto do Revit. Então, água fria, água pluvial, bomba de recalque, de esgoto. Então, tudo aqui, ó, eu consigo dimensionar direto do Revit. Vou dar um exemplo aqui. Eu vou criar um telhado e uma calha. Então, aqui a gente tem um telhado e uma calha, certo? Agora, com esse telhado e calha, eu posso ir lá no águas pluviais e vou dimensionar essa calha. Como que eu faço isso? Eu venho aqui na dimensão da calha, aqui eu vou colocar a intensidade da chuva, então eu coloquei aqui, quando eu criei esse template, eu criei de uma forma onde a pessoa vai preencher somente onde está laranja, né? E o restante, o Revit vai fazer a conta para você. Então, eu parametrizei o Revit para que ele faça isso para mim. Então, aqui eu vou preencher a intensidade da chuva e aqui a área superficial do telhado, que eu estou analisando. Para ajudar a minha equipe, eu criei algumas dicas, né? Então, eu venho aqui, está escrito assim, ó, ver na tabela 1. Então, aqui a gente tem a tabela 1, que é as intensidades de chuva no Brasil. Que essa tabela que está aqui, ela foi retirada diretamente da norma. Então, se você for ver na norma 10844, você vai ver essa tabela lá. E aqui fala as intensidades das chuvas, que é para a gente considerar. Então, vamos supor que a gente tem nós estamos em uma cidade que a chuva é de 155 milímetros por hora de chuva. E a área superficial do nosso telhado, ela é 10 metros quadrados. E nossa calha, aqui, a gente vai colocar a dimensão dela. Então, 0,20 em metro. 0,20. Aqui, pela intensidade da chuva e a área superficial do telhado, a gente vai ter uma vazão da chuva de 25,83 litros por minuto. E nossa calha, ela aguenta uma vazão de 1.331,35 litros por minuto. Isso quer dizer o quê? Que a minha calha suporta a vazão que a chuva está tendo. Então, isso está dando um dimensionamento ok. Então, eu sei que essa calha de 20 por 20, na hora que eu estou projetando, ela é suficiente para essa intensidade de chuva e esse telhado. Agora, vamos supor aqui que eu tenho um telhado de 1.000. Vou exagerar aqui para a gente ver. Aí ele vai falar para mim revisar a calha. Então, quer dizer que a calha de 20 por 20 não é suficiente para essa quantidade de telhado, né? Então, isso aqui ajuda bastante. Então, eu não preciso entrar num software, eu preciso entrar numa planilha de Excel para estar fazendo essa conta. Isso ajuda bastante. Então, eu criei aqui, para facilitar para a minha equipe, um passo a passo também. Então, aqui você cria para a pessoa que não sabe como funciona as tabelas de dimensionamento, eu criei um passo a passo aqui para facilitar a pessoa a dimensionar. Isso ajuda bastante. Bom, você gostou da primeira dica? Então não se esqueça de se inscrever no canal, porque no canal aqui eu vou trazer muitas dicas para você ser mais produtivo e ser um melhor profissional. Então não se esqueça de se inscrever no canal para você não perder os próximos vídeos. Vai ser bastante legal. E essa foi só a primeira dica. Agora vamos para a segunda dica. A segunda dica é usar plugins. Vamos lá para o Revit que eu vou te mostrar alguns plugins que eu utilizo que me ajuda bastante e espero que te ajude também. Bom, se você tá vendo aqui no Revit, você vê que minhas abas estão coloridas. O que quer dizer isso? Quer dizer que se eu tiver arquivos diferentes, o Revit vai pintar essas abas de forma diferente. Por exemplo, se for do mesmo arquivo, ele vai pintar com
com a mesma cor. Então eu sei que esse aqui que está pintado de outra cor é de um arquivo diferente desse aqui. E isso parece ser até bobo, mas ajuda bastante na hora que a gente está com aquele tanto de arquivo aberto. Porque às vezes a gente precisa abrir uma família para editar a família, abrir mais um projeto para copiar alguma família que seja, alguma coisa assim. E aí acaba que a gente vira uma confusão. Então, quanto mais organizado a gente tiver, desde o começo do projeto, mais você tem uma produtividade melhor. Então, esse plugin que pinta, que chama esse PyRevit. O plugin é essas abas aqui que acaba tendo mais abas aqui no Revit. São ferramentas novas que desenvolvedores criaram para facilitar o trabalho. E tem também muitos plugins que são pagos, mas o que eu vou falar aqui é gratuito. Então, esse PyRevit aqui é um plugin que ajuda a pintar, fazer essa pintura. Tirei esse tab coloring aqui, ó. Você colore o que está aqui. Então, é bastante útil. Mas ele existe outras ferramentas aqui, ó, o tanto de ferramenta que ele é possível. Depois eu vou fazer outro vídeo falando de cada ferramenta disso aqui. Então, se inscreve no canal para você não perder. Mas vou dar mais um exemplo aqui. Todos esses ferramentas que estão aqui, que tem uma bolinha na frente, se você clicar com Shift, segurando o Shift, você entra na configuração dele. Então, vamos pôr aqui que eu quero telhado. Já está marcado aqui. Então, vamos supor. O que serve essa ferramenta aqui? Um outro exemplo. Já viu aquela situação que você tem um projeto muito grande? Você precisa selecionar, vamos supor, um exemplo de todas as portas do projeto. E aí, o que você faz? Qual que é o processo? O processo é você abrir uma janela, selecionar todo o projeto, depois ir lá em filtro e marcar só portas. Né? E isso, no momento que você está abrindo essa janela gigante aqui e seleciona todo o projeto, fica muito pesado para o computador. Então, pode ser que o seu computador até trave. Então, essa ferramenta aqui, ela veio para auxiliar nisso. Então, ela serve para você filtrar antes mesmo de selecionar. Então, por exemplo, eu clico aqui nela, ela me fala qual categoria eu quero selecionar. Então, eu venho aqui, eu quero selecionar só telhado. Aí eu clico no telhado. No momento que eu faço assim, ó, a janela, ele vai selecionar só o telhado. Tá vendo que a calha aqui nessa situação, ela não foi selecionada, porque ela não está na categoria telhado. Está na categoria de calhas. Então, aqui, eu selecionei só o que era telhado. Então, ele ignora todo o restante do projeto para selecionar só o elemento que eu quero. E isso ajuda muito, né? Porque no momento que o Revit trava, você está perdendo tempo, né, de trabalho. Então, é uma dica legal. Outra dica é você utilizar rotinas do Dynamo. Vamos lá para o Revit que eu vou te mostrar uma rotina que eu fiz que ajuda bastante numa situação específica. Mas existem várias rotinas que você pode criar. O que é essa rotina? Rotina no Revit é uma programação. Então, tudo que for repetitivo, você acaba tendo que... você pode criar uma rotina, uma programação por trás do Revit para que ele faça isso automatizado para você. Então, isso ajuda bastante e você ganha muito tempo. Vou dar um exemplo aqui, como é que eu utilizo uma rotina aqui nos meus projetos. Vamos lá para o computador novamente. Uma rotina que eu uso aqui, então, para você mexer com rotina, você vem aqui em gerenciar, na aba gerenciar, e aqui você vem em reprodutor de Dynamo. E o Dynamo é onde você faz as suas rotinas. Aqui eu criei uma rotina que ele copia informações de um parâmetro para outro. É uma coisa simples, mas no hidráulico, por exemplo, a gente tem situações que a gente acaba, por exemplo, usando famílias da Tigre. Então, por exemplo, eu tenho esse plug aqui que é da Tigre. A Tigre, ela tem um parâmetro compartilhado. O que seria esse parâmetro compartilhado? É um arquivo TXT no computador de quem criou essa família, que ela criou um parâmetro, que ela tem esse arquivo. E eu não tenho acesso a esse arquivo. Então, ela criou esse parâmetro assim, a pessoa que criou a família lá na Tigre, criou esse parâmetro aqui, Tigre descrição, que é justamente o que eu preciso. Então, olha lá, o nome é a descrição do produto, ó, descrição roscável de 0,5 polegada, PVC branco, não. Então,
a gente tem aqui a descrição que a gente precisa para colocar na tabela, por exemplo, quantificar. Mas, no projeto, eu tenho várias conexões de tubo e, às vezes, eu usei algumas que não são da Tigre. Eu usei uma conexão que não é da Tigre. E aí, o que eu faço? Eu tenho várias conexões de tubo. Na hora que eu vou gerar uma tabela de conexão de tubo, vou gerar uma tabela de conexão de tubo aqui, e eu quero a descrição Tigre, né, que seria isso. Então, aqui tem Tigre descrição. Então, eu tenho aqui a descrição Tigre nesse parâmetro. Só que eu não consigo editá-la, tá vendo? Não consigo mudar para o que eu quero. Aí, o que eu faço? Eu crio um parâmetro de texto, que é um parâmetro que eu posso editar. Então, aqui, texto, vídeo aula. Então, aqui eu tenho um parâmetro de texto. Tá vendo? Aqui nesse parâmetro de texto eu posso escrever o que eu quiser. Só que aqui, quando a gente está fazendo um projeto maior, aqui vai ter dezenas de conexões de tubo. E algumas vão estar com a Tigre descrição e outras não. Então eu criei essa rotina justamente para me facilitar nisso. Então eu vou lá na aba gerenciar e vou em reprodutor de Dynamo. No momento que eu vou aqui, eu tenho todas as rotinas que a Autodesk criou e algumas que eu criei. E eu criei essa aqui, copiar informações de um parâmetro para o outro. E eu clico aqui, e aí eu vou aqui. Eu tenho que saber que esse parâmetro, que é um parâmetro de instância, eu vou copiar dele. Então, eu vou vir aqui e colocar Tigre, descrição, né? Para texto, vídeo, aula. E executo. No momento que eu faço isso, ele vai copiar as informações que está daqui para cá. Isso aqui parece ser, nossa, mas eu poderia ter escrito aqui com a mão. Mas isso aqui, eu estou com um elemento só. Mas na hora que eu tiver com um projeto maior, eu vou estar com dezenas disso aqui. Então fica inviável escrever um por um, né? Que aí eu posso editá-lo. Então eu já aproveito esse dado que a Tigre já colocou e já transfiro e viro um parâmetro editável aqui para mim. Então, a rotina ajuda muito a gente. Ajuda a gente a ter uma produtividade melhor nessas situações que a gente precisa. Outro plugin que eu utilizo bastante é o plugin Microdesk. Esse plugin, para quem faz esgoto, é excelente, porque ele cria ele conecta as coisas com inclinação, sem perder inclinação. Vamos lá no Revit que eu vou mostrar isso na prática. Então, aqui no Microdesk, a gente tem essas ferramentas aqui para quem faz esgoto, e ela cria conexões. Então, por exemplo, vou colocar aqui para você ver o videozinho como é que funciona. Então, você tem lá uma conexão e um tubo. No momento que você clica na conexão, ela já conecta facilmente no tubo. E isso aqui ganha muito tempo, né? Então, a gente utiliza bastante esse. Aproveitando que a gente está falando da Microdesk, vou falar aqui da terceira dica para ser mais rápido no Revit, é utilizar atalhos. Você criar os seus atalhos. No Microdesk, por exemplo, nesses plugins, eu utilizo atalhos para as ferramentas. Então, vamos lá para o Revit para mostrar melhor. Então, aqui no Revit, eu tenho aqui, ó, por exemplo, essa que eu acabei de colocar aqui para você, Move Connect, ela existe um atalho que eu criei, que é o QA. Uma dica que eu peguei foi do Eric Bean, que é o seguinte: quando a gente for criar um atalho, a gente sempre tentar utilizar o lado esquerdo do teclado. Por quê? Porque você não tira a mão do teclado quando você está trabalhando. Então, se você tiver com a mão esquerda, tudo perto da mão esquerda, porque a mão direita vai estar ocupada com o mouse, você ganha um pouco de tempo, um pouco mais de tempo. Então, ajuda bastante também. E como que você cria atalho? Com KS, se você apertar KS, o atalho KS, você abre os atalhos. Então, KS é o atalho dos atalhos. Então, você vem aqui no KS e procura a ferramenta que você quer. Então, por exemplo, eu quero Move Connect. Eu venho aqui e vou colocar só da Microdesk
e eu quero o Move Connect, que é aqui, ó, Move Connect. No momento que eu decidi de ser QA. Por que eu pus QA? Porque está perto da minha mão esquerda do teclado. Então, eu atribuo ao atalho com a mão esquerda, ajuda bastante. Então, vamos supor que eu quero colocar outro atalho aqui para essa ferramenta aqui. Aí eu venho QQ. Aí eu venho atribuir. No momento, já QQ já tem, então eu vou pôr WW. No momento que eu coloco WW, ele vem como atalho. E aí, a partir de agora, na hora que eu apertar WW, ele vai chamar essa ferramenta aqui para mim. Então, ajuda bastante. Outra dica que me ajuda bastante no Revit, mas não é no Revit mesmo, é quando eu for fazer um projeto, eu faço uma lista de problemas que existem no projeto. Então, no projeto vai existir vários problemas. E nesses problemas, eu hierarquizo eles. Qual que é o de maior relevância? Qual que vai nortear o meu pensamento? E isso ajuda bastante. Porque na hora que eu resolvo os problemas maiores primeiro no projeto, eu acabo tendo mais eficiência. Eu acho que isso ajuda bastante. Comece a fazer isso nos seus projetos, você vai ver que vai ajudar bastante. E essa foi a 5ª dica. A 6ª dica é utilizar as inteligências artificiais para te auxiliar no projeto. Tem o ChatGPT, tem o Complexity, tem vários outros, o Gemini. Então, existe vários inteligências artificiais que pode te auxiliar. E eu uso muito a inteligência artificial para aprender algo. Se tem algo que eu não sei muito bem, eu utilizo essas inteligências artificiais para me auxiliar a aprender. Essa foi a 6ª dica. E a 7ª dica que eu tenho aqui, para você ser mais produtivo, na hora de fazer o projeto, fique longe do seu celular. Eu sei que hoje em dia é fácil falar que ficar longe do celular vai te deixar mais produtivo, mas às vezes a gente não pratica isso e isso pode estar te atrapalhando. A 8ª dica é você ter uma metodologia de trabalho. Essa metodologia é importantíssima, porque se você tem uma equipe e a sua equipe não sabe para onde, como ela vai começar um projeto, qual que é o processo para executar um projeto, eles vão ficar perdidos. Então, se você deixar isso mais claro para a sua equipe, como começar um projeto, por onde começar, o que são as coisas relevantes a ser adotada, isso vai deixar a sua equipe e você mais produtivo. Então, crie um método de projeto. Primeiro eu vou fazer igual aqui no nosso escritório, a gente faz o quê? A gente hierarquiza todos os problemas e vem resolvendo do problema mais grave até o de menor relevância. Então, e a gente tem um padrão de entrega. Então, a gente acaba... isso ajuda bastante na hora que a pessoa começa a projetar, né? Então, já sabe como que a gente tem que começar um projeto, como a gente vai finalizar um projeto. Isso ajuda bastante a equipe e até você mesmo, se você estiver fazendo um projeto sozinho. E a 9ª dica agora é ter um computador bom. Se você tendo um computador bom, vai te trazer produtividade, querendo ou não. Se você está com dúvida qual computador comprar, eu vou deixar aqui na descrição uma lista de computadores que eu indico para você comprar. Notebooks para você comprar, por exemplo. Vai te ajudar bastante. Mas se você tem um computador que trava muito, isso, além de não ter qualidade de vida, porque projetar sem computador travando, acaba não tendo qualidade de vida, né? Porque você vai ficar mais estressado projetando do que satisfeito. Então eu acredito que você tem uma máquina boa, projetar com mais satisfação. Então, ter um computador bom é essencial para você ter uma produtividade melhor. Então, invista um computador bom. A 10ª dica é nunca pare de estudar. Muitas das pessoas, elas acabam querendo achar um atalho, né? Como eu vou ficar rico em 10 passos? Então, a gente sempre está com essas promessas e essas promessas faz com que a gente sempre procure um atalho, um jeito mais fácil de fazer as coisas. E eu acho que isso é um erro do ser humano. Então, sempre estude e não procure atalhos. Aprenda de verdade. Goste de aprender. Porque quando você aprende, você sabe o porquê das coisas ser como elas são. A gente acaba sendo até mais útil e também acaba sendo um profissional melhor cada vez que a gente estuda mais. Então, a gente sempre vai estudar,
se você é um estudante, não ache que depois que você formar, você vai parar de estudar. Você não vai parar de estudar nunca. Na verdade, a gente tem que sempre estar estudando, sempre estar melhorando. Essas são as 10 dicas que eu separei aqui para você. E espero que você goste. Aqui embaixo tem os links aqui dos cursos que eu indico de Revit para você fazer. E também os computadores que eu falei que ia deixar aqui na descrição. Então, espero que você gostou desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Eu estou aqui para, de verdade, te ajudar. A gente faz o canal aqui para te ajudar e você ser um profissional melhor e a gente crescer juntos. Às vezes você coloca um comentário aqui que vai me ajudar a crescer como profissional também. Então, é isso e tchau.